A qualquer momento, uma criança ou um adolescente pode estar sendo vítima de violência sem que alguém perceba. Existem vários tipos de violência: física, psicológica e sexual, inclusive no ambiente familiar, onde, teoricamente, ela deveria estar mais protegida. A negligência em relação aos cuidados com as crianças também pode ser considerada um tipo de violência que resulta em acidentes como envenenamento, queimaduras ou afogamento, por exemplo. Para ajudar no monitoramento desses casos envolvendo crianças e adolescentes, o Ministério Público do Estado criou o CAOP, o Centro de Apoio Operacional da Criança e da Juventude, coordenado pelo promotor Marcos Tessila. Há 7 anos, o promotor se depara com casos que deveriam chocar a sociedade. É uma unidade especializada que nós temos que presta apoio às demais promotorias da área da infância e juventude no estado de Rondônia. Quem trabalha na área da infância, ele trabalha em 3 áreas em especial, né? A questão da promoção dos direitos da criança e do adolescente, a questão da responsabilização do agressor e, principalmente, a questão da prevenção. Para reforçar a prevenção, o CAOP se articula junto às escolas, unidades de saúde e sociedade civil organizada. Se busca um trabalho em rede, integrar os serviços para que o serviço seja prestado de melhor qualidade para o beneficiário, que é a criança ou adolescente. Hoje, o CAOP do Ministério Público é um dos órgãos que faz parte da rede de proteção à criança e ao adolescente, criada há mais de 10 anos. Uma vez por mês, eles se reúnem para discutir temas em comum de cada órgão que podem ser trabalhados no dia a dia. Nesta reunião, o alerta veio das unidades de saúde, com o aumento no número de casos de tentativas de suicídio entre crianças e adolescentes. Tem chegado para a gente na saúde da criança, né, as tentativas, tomou alguma coisa, ou é corte, né, a mutilação. Uma criança ou um adolescente está precisando do quê? De um apoio psicológico, né, de um acolhimento, né, de uma instituição que vai ver o que está acontecendo, o que está levando essa criança até essa tentativa ou a busca dessa alternativa do suicídio. A partir dos problemas, técnicos da área buscam soluções. Se a gente não tiver um fluxo, como a Alice estava falando, bem construído e bem trabalhado, ela vai ser revitimizada várias vezes. É uma questão que a gente tem que ficar atento. E a rede tem esse papel também de fazer esse acompanhamento e ver o que está acontecendo. Muitos adolescentes, quando chegam ao suicídio, eles já pediram socorro e ninguém percebeu. A ONG Um Grito pela Vida também é uma das responsáveis por receber denúncias que não chegam ao poder público. Frequentemente escutamos, né, relatos, né, de crianças ou de adolescentes, né, que, né, por exemplo, tiveram assédio sexual, sobretudo nas redes sociais. E também, às vezes, relatos de professores que não sabem como lidar com isso. Mas um dos principais órgãos de controle é o Ministério Público do Estado, através da Promotoria da Infância e Juventude, onde tudo vem parar. O promotor Alan Castiel é o responsável pela área criminal. Nosso trabalho aqui tem sido o trabalho repressivo, na atuação na investigação, nos inquéritos policiais e também nas ações penais que são propostas no Juizado da Infância e da Juventude para combater esse tipo de delito. O promotor alerta que todos, principalmente a família, são responsáveis por essas crianças vítimas de abusos. Lá na Constituição, não é só o pai, não é só a mãe, não é só a família que tem esse dever. É a família, é a sociedade, é o Estado que tem o dever de velar pelo direito da criança e do adolescente. E o abuso sexual é muito grave. Além de ter uma pena alta para aqueles que praticam sexo ou atos libidinosos com menores de 14 anos, também causa danos psicológicos irreversíveis a essas vítimas. Isso são estudos recentes, são estudos bem abalizados, em Harvard, inclusive, né? E nós sabemos hoje que esses danos são para a vida toda. Mais grave ainda quando é praticada por um membro da própria família, que deveria dar proteção. Via de regra, são pessoas que têm a confiança da vítima. Então, pai, mãe, padrasto, irmão, tio, amigos da família. É muito raro acontecer de um abusador sexual ser alguém fora do convívio da vítima. Então, ela confia nesse abusador e ele se aproveita, né, dessa confiança, da vulnerabilidade da vítima para praticar esse ato. Mas nem todos os crimes vêm da intenção.
chamado pela Justiça de dolo. O crime culposo, apesar do nome, não traz culpa, intenção de matar ou ferir. Mas a falta de cuidado e a negligência podem trazer consequências graves e irreversíveis para a vida de crianças e adolescentes. É muito interessante se informar acerca de como tratar, como conduzir o seu dia a dia com uma criança. Um exemplo de uma falta de prevenção. Às vezes você mora em uma residência, por mais singela que ela seja, mas você tem toda a família dormindo em um mesmo ambiente. A experiência nos mostra que isso lá na frente pode dar algum tipo de situação indelicada, até porque para aquela criança ela vai ter aquilo como algo normal, e isso não é normal. Dados da Sociedade Internacional de Prevenção ao Abuso e à Negligência na Infância, CIPANE, mostram que 12% das crianças menores de 14 anos em todo o mundo sofrem algum tipo de violência. No Brasil, são em média 18 mil casos por dia. Muitas dessas denúncias chegam através do Disque 100. É um serviço do Ministério dos Direitos Humanos, apoiado também pelo Ministério Público, onde a pessoa pode telefonar, comunicar, não há necessidade de se identificar, caso queira se identificar, fique à vontade. E aí, através do Disque 100, os serviços respectivos são acionados. Mas, por favor, sem envolver, sem prejudicar ainda mais a criança. Porque, às vezes, a sua dúvida ela nada mais é do que uma curiosidade. Mesmo que ela for uma dúvida ou uma curiosidade, ela precisa ser muito bem aferida para que a gente não cause dano maior ainda. Criança feliz é criança protegida, que recebe todo o cuidado e atenção que merece.